Fala galera do podcast, aqui na voz é Jean Barbosa. Como vocês estão? Hoje, no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre eletroquímica. Como assim vocês não sabem o que é eletroquímica? Se eu fosse vocês, eu não perderia esse podcast por nada. Então vá logo pegando aí seus fones de ouvido, que hoje temos como convidadas nada mais, nada menos que Marie Curie. Olá, galera! Dorothy Rodgen. Oi, pessoal! E Rosalie Frank. Oi, pessoal! E para dirigir esse podcast comigo, ela, Glenda Barros. Olá, galerinha! Então, segue aí com nós e roda a vinheta. E aí, mulheres, como vocês estão? Cara, foi tudo bem, tudo normal. Comigo tudo certo também, a viagem foi ótima. Comigo também, eu peguei um trânsito. Foi horrível, sério. Ai, meu Deus, até imagino, viu? Cara, aí, Glenda, a gente estava comentando aqui antes de você chegar, a gente estava muito ansioso para esse momento. Já faz 2 semanas e tal que a gente fez o convite para vocês e a gente vai fazer valer agora esse podcast. Eu, pelo menos, estava muito ansiosa também, amei o convite, fiquei encantada. Então, bora lá. É um grande prazer estar aqui com vocês. Com toda certeza. Então, galera, como aqui só Glenda que sabe, mas de onde eu vim, eu morava em uma região litorânea. Geralmente, lá, como por ser uma região perto do mar, lá os eletrodomésticos como geladeira, fogão, micro-ondas, até, acredite se quiser, até os postes de iluminação pública sofrem muito com a ferrugem. Realmente mesmo, ao ponto de corroerem, literalmente soltam os pedaços. Acho que a vida útil dessas coisas lá na região onde eu moro, acho que diminui para 1/3. Essa durabilidade reduzida dos materiais que tem como sua matéria-prima, o ferro, assim, até como os utensílios domésticos, ferramentas, as estruturas de edifício, sofrem muito com essa salinidade elevada nesses locais, por conta da maresia. Mas quem não mora no litoral agora deve estar se perguntando o que é maresia. Então, a maresia é como se fosse um aerosol, uma nuvem de água salgada que é carregada pelo vento. Essas partículas, quando se aderem a uma superfície metálica, elas têm a capacidade de puxar a água da atmosfera e deixando o metal mais úmido. E para falar aqui a respeito disso, com muito mais propriedade, Marie Curie. Então, galera, para isso temos que explicar primeiro o que é eletroquímica. A eletroquímica é o ramo da química que estuda a transferência de elétrons entre átomos e como essa energia química pode ser transformada em energia elétrica. Com essa ideia, temos que voltar àquela questão da oxirredução. Você lembra que sempre que um elemento oxida, o outro tem que reduzir, certo? Ou seja, o que oxida está perdendo elétrons e o que reduz está ganhando. Com isso, podemos ter já a introdução do que você estava falando sobre a maresia. Um poste em regiões normais, ele realmente dura muito mais do que nessas regiões. Ele dura em torno de 20 a 30 anos. Já nas regiões litorâneas, ele pode durar em torno de 5 anos por aí. Por que isso acontece? O sal na água, ele libera íons de cloreto, formando uma ponte salina com o oxigênio do ar.
Com isso, os metais expostos eles acabam oxidando, ou seja, o ferro reage com o oxigênio em um meio de água salina, onde o ferro oxida e o oxigênio reduz. Por isso os metais enferrujam mais rápido, por causa do ambiente que está inserido. Até mesmo, se você passar próximo a um poste nas regiões litorâneas e tocar nele, algumas vezes você pode sentir um leve choque, exatamente pela transferência de energia que está acontecendo entre o ar e o ferro, já que um está perdendo ou está oxidando, e tem esse meio que proporciona essa transferência iônica. Então é por isso que os ferros enferrujam mais rápido nesse meio. Entendi. Ficou muito claro para mim agora. Principalmente essa questão dos postes e tal, que isso é muito presente lá na região onde eu moro, comparando com a cidade. A manutenção que a concessionária de luz dá é muito mais intensa. Realmente os postes lá duram muito menos. Então, Jean, por mais que muitas vezes a gente não perceba, a eletroquímica está presente em várias ocasiões do nosso cotidiano. Desde a rede elétrica que abastece nossas casas, até o uso de pilhas e baterias utilizadas em controles celulares. Além disto, essa área está em constante evolução no ramo científico, ou seja, está sempre desenvolvendo pesquisas a respeito do tema. Uma delas é sobre o desenvolvimento de novas fontes alternativas de energias. Agora com vocês, Marie Curie vai nos falar um pouquinho mais sobre o tema. Sim, essa questão da base de energias alternativas, as minhas colegas vão falar um pouco mais à frente. Mas agora eu posso falar sobre as questões da eletroquímica em relação a pilhas e baterias. É uma parte bem interessante, já que está sempre presente no nosso dia a dia, não é mesmo? As pessoas usam a ideia de pilhas e baterias como uma só, um sistema fechado que armazena energia, mas elas podem sim ser divididas, já que as baterias são um sistema de pilhas podendo ser enfileiradas. Assim, por conseguinte, as pilhas elas são compostas de eletrodos e eletrólito, onde os eletrodos são os metais que têm um potencial de oxirredução para gerar um circuito de energia com a passagem de elétrons de um para o outro. Eles formam um sistema com meio chamado eletrólito. Esse eletrólito ele pode ser líquido, sólido ou até mesmo pastoso, mas ele sempre tem que ser um condutor iônico, para poder haver essa troca de elétrons entre os eletrodos, não é mesmo? Esse fluxo ele sempre flui do metal que tem menor potencial de redução, conhecido como anodo, e vai para o que tem maior potencial de redução, conhecido como cátodo. O anodo é o que oxida, por isso ele libera os elétrons, e o cátodo é o que reduz, então ele absorve esse elétron no caso. Essa liberação e absorção de elétrons acaba formando energia. Essa energia química ela é transformada em energia elétrica através de todo esse processo. Que interessante, Marie. Agora você me fez ter uma lembrança da minha época de ensino médio. Eu lembro que o professor tinha falado a respeito de uma pilha de limão, que era formada por limão, placa de cobre e placa de zinco. De acordo com ele, na pilha de limão, os átomos de cobre atraem mais elétrons do que os de zinco. Ao colocar uma placa de cobre em contato com a de zinco, uma elevada quantidade de elétrons passa do zinco para o cobre. Estes começam a repelir-se à medida que se concentram no cobre. Quando a força de atração de elétrons do cobre é contrabalanceada pela força de repulsão entre os elétrons, o fluxo de elétrons para. Deste modo, existe um tipo de sistema que tem poucas aplicações possíveis. Em contraste, quando as duas placas são mergulhadas no eletrólito, que são soluções condutoras, a reação entre os eletrodos ocorre continuamente. Como eletrolito pode utilizar-se qualquer solução aquosa ácida, alcalina ou salina. A pilha eletroquímica de limão funciona porque o sumo de limão é ácido. Desta forma, este processo de produção contínua de energia elétrica torna-se útil para certas aplicações. No entanto, assim como acontece para as pilhas secas, estas pilhas têm um certo tempo de vida. Nos eletrodos, ocorrem reações químicas que acabam por bloquear a transferência de elétrons do anodo, que no caso, essa é a placa que saem os elétrons, para o cátodo,
que é o cobre onde entram os elétrons. Essa pilha de limão pode ser utilizada para abastecer pequenos aparelhos, como, por exemplo, se você conectar essa pilha a uma bateria, ela irá funcionar de forma normal. Isso mesmo, então quer dizer que você acabou entendendo essa questão da produção de energia pela essa questão da transferência do anodo para o cátodo. Como você falou agora de uma pilha, eu poderia dizer que elas são divididas entre baterias primárias e baterias secundárias. As baterias primárias são a que tem baixo potencial elétrico, tipo até mesmo essa pilha que você acabou de citar. Temos as pilhas de calculadora, de controle remoto. As mais utilizadas, as mais comuns, são as de zinco com dióxido de manganês. Como elas funcionam? O eletrólito é uma pasta da mistura de um cloreto de amônia e o cloreto de zinco. E os eletrodos, você lembra da divisão, não é mesmo? Anodo e cátodo, certo? Então, o anodo aqui é o zinco metálico. E aquela caixa da pilha, sabe? E o cátodo é o grafite rodeado do dióxido de manganês. Sempre que há um processo de oxidação, há um de redução. Sendo assim, já que sempre flui do anodo para o cátodo, o zinco oxida, enquanto o manganês está reduzindo. Com isso, está gerando um circuito gerando energia. Já as baterias secundárias são as baterias de alta potência, também muito presentes, já que são baterias de celular, computador, carros elétricos, sabe? A de celular, já que é a que está mais presente no nosso cotidiano, é usado os íons de lítio. Como isso acontece? Usam os íons de lítio presentes no eletrólito, na forma de sal de lítio, dissolvido na solução não aquosa. Esses íons migram de dentro para dentro do material e fluem do anodo para o cátodo. O anodo dessa estrutura é o grafite, já que ele é capaz de intercalar reversivelmente os íons de lítio entre suas camadas de carbono, sem modificar a estrutura. E o cátodo tem que ser algum óxido. Nesse caso, o óxido utilizado é o cobalto. Ele oxida o carbono e libera os íons de lítio. É longo, não é mesmo? Então, é assim que funcionam as pilhas e baterias mais tradicionais e presentes no nosso cotidiano. Que interessante. Caraca, é realmente interessante tudo isso. A química sempre foi um ramo que encheu meus olhos. E essa parte de eletroquímica é um barato, né? Tudo interligado e espontâneo. Uma harmonização total. Uma aula de curiosidade, viu? Adorei. Mas sabe o que enche meus olhos? É outra parte da eletroquímica, o seu oposto. É a chamada eletrólise. Sim, mano. Mas vamos resumir para os telespectadores que não estão entendendo muito. Até agora, nesse podcast, discutimos basicamente sobre a geração de energia elétrica através de reações de oxirredução, certo? Isso. As transformações eletroquímicas que foram citadas possuem um grande rol de aplicações no nosso cotidiano, assim como vimos. Isso mesmo. Como debatemos aqui, a eletroquímica é basicamente a transformação de energia química em energia elétrica, um processo totalmente espontâneo. Isso, mas este assunto não se limita só nessa espontaneidade. A eletrólise em que eu estava falando é a principal aplicação do processo não espontâneo da transformação da energia elétrica em energia química. De forma mais simplificada, a eletrólise é um processo físico-químico que utiliza a energia elétrica de uma fonte qualquer, como uma pilha ou bateria, para forçar a ocorrência de uma reação química de produção de substâncias simples ou compostas, que não podem ser encontradas na natureza ou que não são encontradas em grandes quantidades. Isso mesmo. Inclusive, a eletrólise é uma técnica extremamente utilizada em processos industriais. Exato, Dorothy. Vou dar um exemplo de aplicação bem da hora de eletrólise. Atualmente, um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta é o agravamento do efeito estufa e as grandes consequências do aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, certo? Por esse motivo, diversos especialistas estão correndo atrás de fontes de energias renováveis. Muito bem pontuado, Roseli. Além de efeitos ambientais positivos, as fontes de energias renováveis são extremamente convenientes na economia,
já que a diminuição do custo dessas energias, associadas aos avanços tecnológicos das baterias, estão provocando uma revolução energética. E é aí que entra o hidrogênio verde, que tem potencial de reduzir as emissões de carbono de atividades conhecidas como as grandes emissoras de dióxido de carbono, como é o caso das grandes indústrias e de transporte de cargas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o hidrogênio tem cor? Como assim? Deixa eu explicar melhor. Essa tecnologia está baseada na criação de hidrogênio, um combustível universal leve e muito reativo. O hidrogênio ele pode ser obtido a partir de fontes renováveis ou não renováveis de energia. Se ele for obtido a partir de fontes renováveis em um processo no qual não haja emissão de carbono, é chamado de hidrogênio verde, ou seja, o nome hidrogênio verde é por causa da sua forma de obtenção e não por ter cor. E é a partir daqui que a eletrólise entra realizando um trabalho fantástico. Exato. Como o hidrogênio não é encontrado de forma isolada na natureza, por ser um gás mais leve que o ar e acabar subindo para a atmosfera, a sua obtenção precisa ser forçada através da quebra das ligações da água. E tudo acontece basicamente assim. Em um recipiente contendo água e sais minerais, são colocados 2 eletrodos ligados a uma fonte de energia que aplica uma corrente contínua. Através dessa corrente, conseguimos quebrar a molécula de água, obtendo o gás hidrogênio. A máquina responsável por esse processo chama-se eletrolisador, que consiste em um empilhamento de eletrodos condutores separados por uma membrana aos quais se aplica uma voltagem e intensidade elevadas. Isso provoca uma corrente elétrica na água, que faz com que seus componentes se decomponham em hidrogênio e oxigênio. O sistema completo também inclui bombas eletrônicas de potência, separador de gases e outros componentes auxiliares, como os tanques de armazenamento. Isso mesmo, e só para o pessoal ter uma noção, um avião precisa de muita energia para se locomover. Se ele utilizasse uma bateria carregada em energia solar ou eólica, essa bateria seria muito pesada, sendo impossível colocá-la dentro do avião. Agora, se utilizarmos o hidrogênio verde, ele pode vir na sua forma líquida e mais leve, ocupando muito menos espaço. Perfeito! E não se limita só no hidrogênio verde, não. Existem outras formas de obtenção do gás hidrogênio através da eletrólise, como é o caso do hidrogênio cinza e do hidrogênio azul. Que top! Mano, é tudo igual? Não, a não ser pelo fato dos 3 serem hidrogênio. A diferença é que se for obtido a partir de fontes não renováveis, como combustíveis fósseis, e em um processo que envolva a captura e o armazenamento de carbono no subsolo, é conhecido como hidrogênio azul. Por fim, se for obtido a partir de fontes renováveis e em um processo que libere carbono na atmosfera, é chamado de hidrogênio cinza. Outro detalhe é que na obtenção do hidrogênio azul, o carbono produzido é capturado, ou seja, ele não é liberado na atmosfera. Já o hidrogênio cinza, a emissão de carbono é feita na atmosfera. Isso mesmo. E existe uma coisa muito legal. Em Portugal, existe uma empresa que já está com as técnicas de eletrólise de produção do oxigênio verde bem avançado. Lá, eles fazem a união de uma usina nuclear e um eletrolisador, que é o aparelho tecnológico que faz o trabalho da eletrólise, como Dorothy falou, separando o gás hidrogênio da água. O investimento é de mais ou menos 40 bilhões de reais. Caramba, é muito dinheiro, mas do ponto de vista ambiental, é um investimento futuro, né? Que vai agregar não só no momento presente, mas nas futuras gerações que ainda estão por vir, para desfrutar de um planeta muito mais ecologicamente correto e sustentável. Isso mesmo, é um pensamento muito bom. Eu tô passada com a quantidade de dinheiro, mas sempre será um investimento para as próximas gerações. Pensando assim, eu acabei de lembrar dos projetos que amigas minhas fazem. Elas comentam muito sobre isso. Elas são engenheiras ambientais, são engenheiras sanitaristas e, nossa, elas comentam sobre esse assunto o tempo inteiro, já que envolve todo um processo que elas estudaram anos para conseguir reerguer toda essa pesquisa e tudo mais, não é mesmo? É um ótimo assunto, vocês trouxeram isso
Isso me deixou super feliz. Então, galera, chegou a hora de ler as mensagens do Cat Chat. A galera está aqui muito incessantemente, várias perguntas, mas a produção aqui separou algumas específicas. E a primeira aqui é de @metanobr. Então, ele fala o seguinte: como funciona a pilha de batatas? É semelhante como a de limão? A pilha de batatas é sim semelhante com a de limão. Os materiais para fazer a pilha de batata é uma batata, como o nome diz, não é mesmo? 2 plaquinhas, uma de cobre e outra de zinco, assim como a de limão, e 2 pedaços de fio de cobre flexíveis. E um voltímetro, é claro, para a gente poder medir essa energia, não é mesmo? Como funciona os fios elétricos estão ligados à batata e o voltímetro serve de condutor para a corrente elétrica gerada a partir da oxidação e redução do zinco e do cobre, como foi mencionado anteriormente, não é mesmo? A batata em si, ela funciona como uma ponte salina, permitindo que os íons eles transitem de uma placa a outra. E é assim que funciona a pilha de batata, muito semelhante com a pilha de limão. Cara, isso é muito engraçado, muito engraçado. Quem aí é fã daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, provavelmente vai lembrar de um episódio que a senhorita Morello, professora dele, passa um trabalho de química também e ele faz um relógio movido a batatas. E aí, todo mundo sabe, quem é fã sabe que aquela irmãzinha dele é o Capetinha, Tônia. E aí, quando ele finalmente consegue fazer o relógio funcionar, a irmã dele vai escondido e frita as batatas dele. Cara, eu fiquei com dó dele. Nossa, química realmente está em tudo, não é mesmo? Com certeza! Verdade. Então, galera, vamos lá para mais uma pergunta. Dessa vez, a produção separou aqui a pergunta de @zinco.009. A pergunta dele é a seguinte: qual a diferença da pilha de Daniel para a pilha de Laplace? Então, a pilha de Daniel é composta por um eletrodo negativo chamado de ánodo, que cede elétrons para o eletrodo positivo, chamado de cátodo. O ánodo é uma placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, enquanto o cátodo é uma placa de cobre mergulhada em uma solução de cobre. Já a de Leclanche é uma pilha seca, que possui um polo positivo, que é a barra de grafita envolvida por dióxido de manganês, carvão e uma pasta úmida, e o polo negativo, que é o envoltório de zinco. As pilhas de Leclanche, são as pilhas comuns usadas hoje em dia e são chamadas de pilhas secas porque até então só existiam pilhas em soluções aquosas, que é o caso da de Daniel. Também podem ser conhecidas por pilhas ácidas ou pilhas de zinco-carbono. Nossa, que interessante. Então, meninas, o que vocês acharam dessa experiência? Foi muito bom, eu gostei muito de estar aqui, compartilhar esse conhecimento com vocês. Foi incrível. Eu adorei, viu? Aprendi muito, muito, muito. Foi algo muito novo, não é como se eu participasse de questões como essa a todo momento, então foi muito perfeito para mim. A galera no chat está encantada com a inteligência de vocês e com o conhecimento sobre o tema e como impacta no nosso dia a dia cotidiano. Então, desde já, a gente agradece a participação, a gente convida para sempre que possível e que vocês estiverem passando pela região, podem falar com a gente, que vocês vão participar do podcast de outros. Basta vocês estarem abertos à experiência, que nós sempre estaremos contentes em recebê-las. Obrigada. Nós que agradecemos. Estamos muito felizes, eu e Glenda, por vocês estar aqui presente e estar disponível para estar compartilhando esse conhecimento inato de vocês com o nosso público. E espero que vocês voltem outras vezes. Foi um grande prazer.
Galera, não esqueça de nos seguir e se inscrever no nosso canal. Irei colocar agora o link no chat. Desde já agradecemos e tchau, tchau.